Salmo 90, versículo 9 até o versículo 12. Salmos 90, versículo 9 ao 12. Vamos ler juntos? São poucos versículos, fáceis, vamos ler. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da sua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Amém. Pediu para ele dar um que faça uma oração pela pregação, fazer favor. Pai amado, querido Deus, soberano Pai. Amém, Deus. Pedimos nesse momento, porque sabemos que a tua palavra diz, onde que 2 ou 3 se reúnem, o Senhor faz presente. Já sabemos que o Senhor está conosco aqui, reunido com o teu povo aqui, Senhor Deus, através do teu Espírito Santo, Pai. Te pedimos no nome de Jesus que o Senhor venha falar através do pregador. Amém. Esvaziando-se, Senhor, ele do seu conhecimento humano. Amém. Para que o Senhor dê entendimento daquilo que o Senhor quer aos nossos corações. Amém, Deus. Enche ele com o teu Espírito e a palavra da verdade, que é Jesus Cristo, o Verbo, Pai. E fale aos nossos corações, como o nosso irmão Mário falou, para nos confrontar, ou mesmo para nos ensinar. Amém. E assim seja conforme a tua palavra e como o Senhor quer. Haja no meio de nós, Espírito Santo de Deus. No nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Irmãos, nos últimos dias eu estive participando de vários velórios. Mais de 10 velórios. Foi alguns bastante emocionantes, né? Algumas senhoras, 2 senhoras que cresceram na igreja desde a infância. Cada um desses velórios tinha mais de 20 pastores. Eu encontrei muitos amigos, né? Foi bastante impactante até para o nosso coração, que estavam lá, os testemunhos maravilhosos. Participamos também de outro velório de um pastor amigo nosso que tem uma parada cardíaca, assistindo televisão junto com a esposa. Participamos de um outro velório, um rapaz que cresceu comigo na infância, desde a infância, crescemos juntos. Participamos desse velório também. Uma jovem senhora que foi na nossa igreja uma vez, e eu creio que ela foi salva, plenamente salva, né? Também participamos. Mais de 10 velórios. Mas o que eu quero que a gente entenda com isso? A vida passa. A vida passa. Olha aí no Salmo 90, olha o versículo 9, a parte B. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Olha o versículo 10, a parte B. Porque tudo passa rapidamente e nós voamos. A vida passa. Um dia alguém irá fazer o meu velório. Todos nós. Aí eu estava lembrando aqui em Gênesis 5. Gênesis 5 é um dos textos mais curiosos da Bíblia. Eu já preguei nele várias vezes. Quando fala lá a idade dos homens de Deus, né? Gênesis 5, aí no versículo 17 fala assim, olha, todos os dias de Mahalalel foram 895 anos e morreu. Aí no versículo 20, todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Aí fala o versículo 24, andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. E o versículo 27, o homem que viveu mais tempo aqui na terra, Metusalém, todos os dias de Metusalém foram 969 anos e morreu. Irmãos, um dia a nossa vida vai passar também. Não fiquem tristes, mas cada dia que passa é um dia a menos aqui na terra. Mas até esses velórios que eu participei foram momentos impactantes, sabe por quê? Nós cremos que essas pessoas, né, que tinham Jesus,
Hoje elas estão numa situação muito melhor que nós. É aquilo que nós mais sonhamos, mais queremos. Estas pessoas já estão desfrutando da plenitude da glória de Deus. Elas venceram, estão no paraíso, morada celestial. São muitas essas metáforas para a gente referir sobre o céu, mas nós precisamos estar conscientes disso. A vida passa. E hoje eu queria meditar com os irmãos aqui, olha, 3 metáforas sobre a vida. O pastor Rick Warren, uma das maiores igrejas dos Estados Unidos, batista, ele dedicou um tempo a pensar sobre a vida, escreveu um dos livros que, quando foi escrito, tornou-se o livro mais lido no mundo depois da Bíblia. E aí ele escreve muitas coisas interessantes, são 40 capítulos maravilhosos, mas tem 3 capítulos lá que fala as metáforas da vida. O que é metáfora? Ilustração, comparação, entende? Explicação. Então, eu queria compartilhar com os irmãos aqui 3 metáforas da vida. Essas metáforas, essas explicações, essas ilustrações, essas janelas, elas respondem algumas perguntas muito importantes que nós fazemos todo dia. Por que estou aqui? Por que nasci? Para onde eu vou? Qual o propósito da vida? O que é a vida? Perguntas que estão na nossa mente, no nosso coração, no dia a dia, vai nos ajudar a entender essas metáforas aqui. Então vamos então para a primeira. A primeira está lá em Tiago 1,12. Tiago capítulo 1, versículo 12. A primeira metáfora, explicação, analogia, comparação sobre a vida que nós precisamos entender. A vida é um teste. Tiago 1, versículo 12. Vamos ler numa só voz. Tiago 1, 12. Amém? Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. A vida é um teste. Essa palavra aqui, provação, no grego tem uma palavrinha lá, peirasmos, que ela pode ser traduzida como provação, como tentação ou como teste. A vida é um teste. Todos os dias, desde o amanhecer até o anoitecer, nas pequenas coisas, nas grandes coisas, nas situações adversas, as circunstâncias inesperadas, todo o tempo, Deus está nos testando. A vida é um teste. A boa notícia está aí no texto, é que Deus espera que sejamos aprovados, vai nos dar os recursos, as condições para sermos aprovados, mas isso é outra pregação. Eu quero que você entenda hoje, a vida é um teste. Desde o dia que nascemos até o dia que vamos morrer, nós estamos sendo testados por Deus. Presta atenção, nada acontece por acaso na nossa vida. Não existe acasos na vida do cristão. As pequenas coisas, as grandes coisas, Deus continuamente está testando as pessoas quanto ao caráter, quanto à sua fé, quanto à sua obediência, o seu amor a Deus, amor ao próximo, a honestidade, lealdade. Deus vai testando o nosso coração o tempo todo. Irmão, sabe quantas vezes aparece a palavrinha na Bíblia? 200 vezes aproximadamente. Deus está testando o nosso coração. Todos os dias, o tempo todo. Várias circunstâncias, um ônibus que atrasa, a criança que chora. O tempo todo, Deus está testando o nosso coração. A Bíblia está repleta de exemplos disso.
Alguns são mais destacáveis. Lembra de Abraão? Abraão foi testado com uma promessa de Deus por 99 anos, até a promessa se cumpriu. Lembra de Jacó? 20 anos trabalhando fora da sua casa, longe dos seus pais, né? Seu pai morreu, perdeu, né, a família. 20 anos longe de casa, trabalhando incessantemente, incansavelmente. Um patrão chato, né? Exigia tudo da mão dele, até as perdas ele tinha que dar conta. 20 anos de trabalho forçado e sem direito a trocar de emprego. Olha um exemplo muito famoso de José. Injustiça após injustiça, Deus testando o coração. Quando eu leio a história de José, uma das histórias que muito impactou o meu coração na Bíblia, eu fico pensando, gente, se José não tivesse passado o que ele passou, será que ele daria a conta de assumir o que ele assumiu? 13 anos de injustiça, até que Deus o coloca como governador do Egito. Esther foi testada, e de escrava virou rainha. Daniel foi testado, jogado na cova dos leões. Gente, antes que Daniel caísse lá, o nosso Senhor Jesus já estava lá. O rei falou assim: eu estou vendo um ali no meio deles, né? Os amigos de Daniel nesse caso, mas Daniel no meio dos leões, os amigos dele, né? 3 foram jogados, eu estou vendo 4. Parece filho de anjo, parece um filho de Deus. O rei ficou doido. Deus já estava lá. Era um teste, né? Tem vários outros exemplos. Moisés, Ruth, né? Teve que escolher entre o comodismo da sua casa, seu povo, ou arriscar uma vida numa terra distante, estranha, um outro povo, uma outra nação. A vida é um teste, irmãos. Os testes tanto servem para fortalecer a nossa fé, revelar o nosso coração. Aonde está o seu coração? Abra aí, 1 Coríntios 10, 13. Irmãos, vocês vão perceber uma coisa na Bíblia, se vocês leem nessa perspectiva, nessa cosmovisão de teste. Os grandes homens e mulheres de Deus foram forjados, preparados no meio de grandes provações. Grandes provações criaram grandes homens de Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Olha só para vocês verem que interessante sobre essa questão. Vamos ler juntos? Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. A grande notícia é que Deus quer que você seja aprovado, que você passe no teste. Alguns testes parecem aquelas contas do primário, 1 mais 1 igual. Outros parecem aqueles cálculos, né? Com limites, médias ponderadas, né? Derivadas, né? Que reprova metade dos alunos das universidades. Mas Deus está nesse negócio e Deus quer que você passe. Juntamente com o teste, Ele vai prover meios, livramentos, oração, assistência do Espírito, para que sejamos aprovados. Então, irmãos, guarde isso. Nós somos testados o tempo todo. Orações não respondidas, promessas não cumpridas, necessidades impossíveis, enfermidades, críticas imerecidas, injustiças, tragédias. O tempo todo Deus está testando o nosso coração. E Ele quer que nós sejamos aprovados. Mas guarda isso, a vida é um teste.
Todos nós estamos nesse negócio. Então, aplicações aqui, só para a gente passar para o outro aqui, ó. Primeiro, nada é insignificante, nada é por acaso. Tudo faz parte de um plano de Deus para testar o nosso coração. Segundo, cada dia, cada segundo é importante. Tem significância. O tempo todo. Mais uma aplicação aqui, ó. Deus quer que você seja aprovado nos testes e te promete uma recompensa, uma coroa da vida. Deus dá o teste, Deus dá os meios para vencermos o teste, o Espírito Santo, a oração, a palavra, amigos, conselheiros, pastores, presbíteros, e Deus promete uma recompensa para aqueles que passam no teste. Vamos caminhar? Vamos lá agora, lá em primeiro livro de Crônicas, capítulo 29, versículo 11. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 29, versículo 11. Vamos ler juntos também, numa só voz? Versículo 11, versículo 12, por favor, vamos ler. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dá força. Segunda metáfora da Bíblia. A primeira, a vida é um teste. Nós somos testados 24 horas por dia, desde o dia que nascemos até o dia que morrer. Deus coloca teste na nossa vida e dá os meios e recursos para sermos aprovados, e Ele espera que sejamos aprovados. Segunda metáfora para nós aqui, ó. A vida é uma incumbência de confiança. Na teologia nós chamamos isso de mordomia, despenseiros. O que é isso? Deus nos confia bens, recursos, habilidades, dons, talentos, dinheiro, família, e todo tipo de coisas. Coloca na nossa mão. E fica olhando como nós vamos administrar essa coisa. Mordomia, administração dos recursos de Deus na nossa mão. Quando eu converti, eu achava que 10% era tudo que Deus queria. E meu pai era de uma igreja pentecostal, então nós aprendemos desde criança: dízimo não é nosso. Mesmo antes de nós convertermos, a gente já tinha costume de dar o dízimo na igreja. E quando eu converti, às vezes eu recebia o salário na segunda-feira, eu ia lá na casa do tesoureiro entregar. Era jovem, adolescente, tinha medo de gastar o dinheiro, e se eu ficasse mais de um dia, gastava mesmo. Mas, um belo dia, eu estava feliz da vida, pensei, nossa, sou um crente bom, nunca trazei um dízimo. Aí veio no meu coração: você acha que é só isso? Eu disse: como assim? Deus quer a sua vida toda. 95% ainda não é suficiente. Deus quer 100% da sua vida. O Salmo 24, versículo 1 fala assim: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nela habitam. Tudo pertence a Deus. Deus é o dono de tudo e o dono de todos. Deus é dono da minha vida e da sua vida. Deus é dono até da vida dos ateus, dos incrédulos, dos não crentes. Tudo está nas mãos de Deus. A minha vida pertence a Deus. A sua vida pertence a Deus. E Deus é quem concede tudo que nós temos e somos. Está aí no texto.
Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória, a majestade, porque Teu é tudo quanto está nos céus, na terra. Teu, Senhor, é o reino. Tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glórias vêm de Ti. Tu dominas sobre tudo. Na Tua mão está força, poder. Tudo pertence a Deus. Tudo. 100% de tudo. E aí, irmãos, Deus fica observando como iremos administrar isso. O apóstolo Paulo chama isso lá em Coríntios de despenseiros de Deus, mordomos de Deus, né? Uma das palavras que nós meditamos hoje de manhã, bispos, significa supervisores de Deus. Então, irmãos, veja bem onde eu estou querendo chegar. Deus é quem concede o seu emprego, o seu salário, os seus dons, talentos, habilidades, bens materiais, carro, casa, telefone, tudo que nós temos e somos vem de Deus. E Deus fica olhando como nós vamos administrar isso. Como nós vamos administrar isso. Deus quer que entrega tudo para a igreja? É lógico que não. Deus quer que você administra de acordo com a palavra dele. É um erro, uma mentira, os irmãos perderam. Tem essas igrejas e falam, vou fazer prova de Deus, fazer o sacrifício com Deus. Negativo. Deus não quer que a igreja administre o que Ele colocou na sua mão. Deus quer que você administre o que Deus colocou na sua mão. A igreja cabe a administração dos 10%. Com muita seriedade e responsabilidade. O que Deus colocou na sua mão é responsabilidade sua. E aí, irmãos, a base de uma boa administração passa por aqui, ó. Reconhecer que tudo provém de Deus. Reconhecer que Ele confiou na nossa mão e espera que nós administremos conforme a palavra dEle para a glória dEle. Entende? Nosso tempo sobre a terra vai passar, a nossa vida vai passar, a nossa energia, a nossa inteligência, as oportunidades, relacionamentos, bens materiais, tudo isso são bênçãos de Deus confiadas a nós, e um dia Deus vai pedir conta a nós. Não para a salvação. A salvação é de graça, vem pela fé em Jesus, é obra de Cristo, mas nós vamos prestar conta da nossa mordomia, daquilo que Deus confiou em nossas mãos, que Deus colocou para nós cuidarmos, administrarmos. Veja bem, no final da nossa vida, nós seremos avaliados, recompensados, galardoados, conforme a administração que nós fazemos daquilo que Deus colocou na nossa mão. Entende? Abre só um texto aí, Mateus 25, por favor. Em Eclesiastes 12 fala que um dia todos nós iremos prestar conta a Deus. Romanos 14 fala, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Mas olha esse aqui de Mateus, que eu gosto, Mateus 25, versículo 14. Mateus 25, versículo 14, fala assim, olha: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. Este homem é Deus. Os servos somos eu e você. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que receberá 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles, ganhou outros 5. Do mesmo modo que receberá 2, ganhou outros 2. Mas que receberá 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o Senhor. Está falando da segunda vinda de Cristo. Daqueles servos e ajustou contas com eles. Vamos ler junto o versículo 21, vamos ler? Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Vamos ler o versículo 23 juntos também? Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei.
entra no gozo do teu Senhor. Irmãos, a nossa vida é uma incumbência de confiança. Deus nos dá dons, talentos, habilidades, meios, recursos, finanças, emprego, carro, bens materiais, dinheiro, e espera que a gente administre isso para a glória dele. E no dia final, ele vai nos chamar para prestar conta. E vai nos dar um galardão, uma recompensa, né? O próprio Deus reconhece, elogia, recompensa os servos fiéis. Irmãos, imagina o próprio Senhor Jesus, aquela multidão celestial, aí chama, reconhece o trabalho, como você administrou, te elogia, te dá um galardão. E eu fico pensando, vai ser maravilhoso demais. Vamos para a terceira? Vamos lá agora em Isaías 40, versículo 6 ao versículo 8. Primeiro, a vida é um teste. Nada acontece por acaso na vida do cristão. Segundo, a vida é uma incumbência de confiança. Tudo que temos, tudo que somos, vem de Deus, deve voltar para glorificar a Deus. Isaías 40, versículos 6 a 8, foi o primeiro texto que eu li na frente da igreja, mais de 30 anos atrás. E eu ainda acredito nisso. Isaías 40, versículos 6 a 8, vamos ler juntos? Uma voz diz, clama, e alguém pergunta, que hei de clamar? Toda a carne é erva, toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva, caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva, seca-se a erva e cai a sua flor. Mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. A terceira metáfora, irmãos, a vida é temporária, passageira. Somos peregrinos nessa terra. Não temos aqui morada permanente. Nós precisamos ter consciência disso. A nossa vida na terra é muito breve. Passa. Se você duvidar, um dia você chega perto de algum idoso e pergunta, e aí, a vida passou rápido? Até hoje não encontrei nenhum falar que demorou a passar. Todos falam, passa rápido demais. Eu fiz velório de uma senhora, 95 anos, 2 anos atrás. Antes dela falecer, eu perguntei para ela, e aí, demorou a passar? Está cansada desse mundo? Ela, não, pastor, a vida passa rápido demais. Começou a chorar. Quem me dera se eu pudesse voltar atrás. Eu ia viver de forma diferente. E olha que a família dela tem 3 pastores. 13 filhos, apenas um fora da igreja, todos com curso universitário. A vida passa rápido demais. Irmãos, nós precisamos entender isso, 2 verdades aqui para nós, para ficar na nossa mente. Este mundo não é o nosso lar e a nossa pátria está no céu. E segundo, a vida é temporária aqui na terra. A vida passa rápido demais comparado com a eternidade. Entendeu? Aqui não é o seu lar. Tem uma morada celestial esperando por nós. Segundo, a vida passa rápido comparado com a eternidade. Nós deveríamos aprender a remir o tempo, como diz lá no Salmo 90, que nós lemos, ensina-nos a contar os nossos dias com um coração sábio. Irmãos, presta atenção no detalhe aqui, olha. Nós nunca seremos plenamente felizes aqui. Nós nunca estaremos plenamente satisfeitos aqui. Porque não é para ser assim. A nossa alegria, a nossa satisfação está lá na eternidade.
nada nesse mundo pode satisfazer o nosso coração, porque nós não pertencemos a esse mundo. Já viu aquelas pessoas que mudam de cidade, de bairro, de país, às vezes está morando longe de casa, né, num outro país, né, na Europa, Estados Unidos. Conheço muita gente assim, ex-membros da nossa igreja do Alto Veracruz, né, converso muito com eles e tal, mas ele fala assim, tem sempre um vazio que ficou pela pátria distante. Aqui não é o nosso lar. As coisas deste mundo não podem satisfazer, preencher o vazio do nosso coração. Então, irmãos, quando a gente entender isso, a vida é um teste, a vida é mordomia cristã, uma incumbência de confiança, e a vida é temporária. A expectativa é que mude a nossa forma de ver. As coisas deste mundo não podem preencher o vazio do nosso coração. Por isso que às vezes a gente troca de celular, a gente troca de carro, a gente troca de casa, a gente troca de marido, a gente troca de esposa, a gente troca de igreja, a gente troca de tudo que é possível e não satisfaz. Não satisfaz. Infelizmente eu participei de 4 divórcios no meu tempo de ministério pastoral. Nenhum deles falou que estava feliz. Todos eles diziam que se arrependeram. E alguns tinham motivos lícitos, justos e bíblicos para divorciar. Eu nunca vi nenhum deles falar assim, eu fiz uma boa escolha. Ninguém fala isso. Irmãos, nada neste mundo vai satisfazer o nosso coração. Teremos momentos felizes, glória a Deus, bens materiais, glória a Deus, né? Aprendemos a administrar esse negócio, mas o nosso coração só vai se satisfazer lá na eternidade. Vamos ler Hebreus 11, o último texto para a gente fechar. Hebreus 11. Hebreus 11, versículo 13 e o versículo 16. O 13 e o 16. Vamos ler Hebreus 11, 13. Vamos juntos? Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Versículo 16. Eu amo esse versículo. Vamos ler? Mas agora aspiram uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Estrangeiros e peregrinos na terra, aspirando uma pátria celestial. Conclusão. Primeiro, você precisa receber Jesus no seu coração, como Salvador e Senhor. Jesus é a porta da eternidade. Jesus é a porta da morada celestial. Jesus é o meio, o caminho, a única forma, a única opção de nós entrarmos nessa eternidade. Não tem outro meio, não tem outra opção. Então você precisa receber Jesus como Salvador, como Senhor, se quer desfrutar dessa bem-aventurança eterna e celestial. Amém? E segunda e última aplicação, separe tempo, diariamente, para você orar, ler a Bíblia, para que o céu seja real na sua vida. Quando nós oramos e lemos a Bíblia, o nosso coração se conecta com a eternidade. Quer experimentar o céu aqui na terra? Separe tempo para orar e ler a Bíblia. Não é todo o céu, mas você vai ver vislumbres da graça. O céu vai ficar cada dia mais tangível, perceptível, real. Nós precisamos receber Jesus para passar essa porta. E nós precisamos orar e ler a Bíblia diariamente para alimentar desse céu mesmo antes de chegar lá. Amém? Vamos orar?